Olá, querido irmão, querida irmã. Alegria poder voltar, estar com você e podermos juntos estudar mais uma vez, né, nas lições do nosso quarto trimestre, estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Quarto trimestre da revista Compromisso, da nossa editora Convicção, da nossa Convenção Batista Brasileira. Hoje, estudando a lição de número 4, que é a continuidade da lição de número 3. É a segunda parte, né, do estudo referente às 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Na lição de número 3, pudemos estudar as cartas escritas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje nós vamos estudar as 3 últimas, né? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, estas cartas escritas a essas 3 igrejas últimas estão registradas no capítulo de número 3, que é o capítulo da lição de número 4. Eu quero destacar o versículo de número 8, que é parte da carta escrita à igreja de Filadélfia. O verso 8 de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Sei que você tem pouca força, mas guarda a minha palavra. Que o Senhor nos abençoe no entendimento e aplicação, né? De início, quero apenas destacar a parte inicial deste versículo de número 8, porque o restante falaremos quando formos abordar a carta à igreja de Filadélfia. A parte inicial do versículo diz: Conheço as tuas obras. Aliás, todas estas cartas escritas a cada uma dessas 7 igrejas, não é? Mostram-nos um Jesus que conhece a sua igreja, né? Um Senhor que conhece a igreja. Ele conhece cada uma de suas igrejas, como pudemos dizer na lição anterior, cada uma com a sua individualidade, né? Com a sua particularidade. Então, isto é muito interessante nós percebermos aqui na revelação do Senhor escrita a essas 7 igrejas, né? As cartas escritas a essas 7 igrejas. Jesus conhece plenamente todas as questões das suas igrejas. Então, esta afirmativa precisa estar no meu coração, no seu coração, quando estudamos estas cartas e todo o conteúdo do livro do Apocalipse. Precisamos entender que o Senhor está escrevendo, considerando conhecer cada um dos seus servos e cada uma das suas igrejas. E quando nós dizemos igrejas somos nós, não é verdade? Então é a demonstração de que o Senhor conhece a minha vida, a sua vida, consequentemente o Senhor conhece cada uma das nossas igrejas, independente de onde elas estão, em que país ela está, que estado ela está, que cidade ela está, não é? Que bairro ela está, que característica ela tem, não é? Cada igreja é peculiar entre si, mas o Senhor a conhece. Então, esta afirmativa, mais uma vez aqui, no estudo das 7 cartas às igrejas. Hoje, então, capítulo de número 3, não é? É o estudo referente às 3 últimas igrejas que receberam as cartas que o Senhor ditou para que João escrevesse. A primeira igreja, então, deste capítulo 3 é a igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1 a 6. Versículo de número 1 a 6 estão registradas as palavras da carta escrita à igreja de Sardes. Esta igreja, irmãos, não recebeu um elogio sequer. Você pode conferir, né? Se você tem a Bíblia com você, né? Se você tem acesso à Escritura, pode conferir. Ela não recebeu nenhum elogio. E por que ela não recebeu nenhum elogio? Ela é identificada como uma igreja com a sua santidade comprometida. Uma igreja esvaziada de Deus.
né? Uma igreja distanciada de Deus. E que o Senhor agora, então, chama aquela igreja à responsabilidade. E ele, então, faz pelo menos 3 apelos aqui nesse texto. Ele apela à igreja para que ela fosse uma igreja consciente da palavra, consciente daquilo que recebeu como ensino, que lembrasse daquilo que recebeu. À luz do que nós entendemos aqui, né, o que ela recebeu o ensino dos apóstolos. E precisava perseverar nos ensinos dos apóstolos, ou a palavra, para que Deus pudesse estar no seu interior, para que ela pudesse se encher do Espírito de Deus. Né? Haja visto que o Senhor deu a Lucas para que ele se escrevesse, relatando a respeito da experiência da igreja de Jerusalém, de Atos 2. Uma igreja que vivia, né, perseverante na doutrina dos apóstolos. Então, o que nós temos recebido? A palavra de Deus. Então, esta igreja, ela vem representar para nós uma igreja que se esquece da palavra. Por isso, o apelo, lembra-te do que você recebeu. Então, muitas igrejas têm se esquecido da verdade da palavra. E por isso caminhado, né, distante daquilo que é propósito de Deus. Foi assim nos dias de Sardes, nos dias de João, e tem sido assim ao longo da história da igreja, e continua sendo, igrejas que se esquecem daquilo que tem recebido. Aí o outro apelo é, então volte a guardar aquilo que você tem recebido. E fique vigilante, porque eu voltarei como ladrão, diz o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Vai voltar repentinamente, não é? E isto, para os irmãos do primeiro século, soava até mesmo como um alerta muito importante, porque os estudos dão conta que os irmãos do primeiro século achavam que Jesus voltaria naquele tempo. Mas a palavra de Deus diz que ele não tarda a sua promessa, mas o tardar de Deus, né, tem a ver com o tempo de Deus, né? O tempo de Deus que não é o nosso tempo. Então, quando ele diz volto como ladrão, ele quer dizer que ele vai voltar no momento em que nós não esperamos, não é? No momento em que ele não espera. Então, ele quer encontrar a sua igreja realmente pronta para a sua volta. E por isso a necessidade de vigiar. E Jesus falou sobre vigilância, escrevendo, né, a respeito da sua volta em Mateus. A palavra de Deus, vários textos dos apóstolos nos conclamam a vigiar. Né? E mais uma vez aqui nós somos conclamados a vigiar. Mas embora em Sardes houvesse irmãos identificada como uma igreja esvaziada, não é? Dos propósitos do Senhor, que se esqueceu da palavra de Deus, não é? O texto dá conta também que, embora isto fosse verdade, mas havia no seio da igreja algumas pessoas, que o texto chega a dizer, poucas pessoas que não se contaminaram, que mantêm os seus vestidos limpos, não é? Que não se contaminaram com o pecado, com a iniquidade, não é? Não se contaminaram com o mal, não se contaminaram com a incredulidade, não é? Com a imoralidade, não se contaminaram, permaneceram firmes, não é? E essas pessoas, elas são dignas, diz o texto, e elas andarão comigo. Andarão comigo, ou seja, elas estarão identificadas com o Senhor da igreja. Interessante, irmãos. Há entre vós poucas pessoas que não se contaminaram. Quando eu olho para a igreja hoje, para o tempo da igreja cristã hoje, a igreja evangélica, as estatísticas dão conta que no Brasil o número de evangélicos cresceu consideravelmente, não é? Alguns dão conta de 28%, algumas estatísticas contam em 29%, 27%, 28%, 29%, e algumas chegam a dizer até mesmo em 30%.
Então, isto é uma cifra considerável diante da população que temos de mais de 200 milhões de habitantes. Então, imagine a quantidade que temos de irmãos, milhões de crentes, né? À luz do Evangelho, 28, 29% crentes em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, somos todos crentes genuínos? Ou será que nós podemos perceber também a experiência de Sardes nesse tempo? Onde há muitas igrejas contaminadas com a imoralidade, com o pecado, e que se esqueceu da palavra. Mas ainda há entre esses, né, umas poucas pessoas que guardam a minha palavra, que estão firmes na minha palavra, se mantêm firmes. Então, estas pessoas são dignas e andarão comigo, diz o Senhor. E percebe que para estas pessoas que são vencedoras, e para aquelas também que, por acaso, consideram o seu pecado e se buscam a restauração de suas vidas, ele as chama de vencedoras. E há promessa para os vencedores, não é? Ele diz que aos vencedores ele há de confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos, ou seja, ele há de reconhecer o seu esforço de se manter firme ou o seu esforço de se restaurar. E há um alerta aqui, que aqueles que não se arrependem, ou não se arrependem, ou não se convertem, estes não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, o Senhor está aqui mostrando para nós que muitos estão na igreja, mas ainda não se converteram. E se não se converteram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então, são assuntos importantes, não é? A respeito da igreja de Sardes que precisamos aprender e aplicar às nossas vidas. A segunda igreja citada aqui no capítulo de número 3 é a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versos 7 a 14. Esta igreja, irmãos, é identificada como aquela igreja que agrada ao Senhor. Olha que glória, né? Que bom podermos ver que há igrejas que agradam ao Senhor. Há servos agradando ao Senhor. Uma igreja diferente de Sardes, no caso. Não é? Ela é encontrada como uma igreja que agrada ao Senhor. Uma igreja que tem comunhão constante com o Senhor. Essa expressão está aqui exemplificada pela palavra porta aberta. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta, não é? Uma porta aberta, eu conheço. E você é uma igreja que me agrada, então a porta está aberta para você. Então, para aquela igreja ou para aquele crente que agrada ao Senhor, a porta está aberta para uma comunhão constante com o Senhor. Quando nós lemos aqui a expressão porta aberta, nós podemos nos lembrar de Jesus Cristo, que ele mesmo exclamou, eu sou a porta. Quem entrar por mim, há de achar, não é? Há de encontrar a comunhão, a salvação, a eternidade. Então, a igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem diante de si a porta aberta. A porta está aberta para você, igreja que me agrada, porque você guarda a palavra e porque você também defende o meu nome, guarda o meu nome. Ou seja, faz jus do meu nome. Então, por isso, a porta está aberta para você. Mesmo tendo pouca força. É bom entender essa expressão que o Senhor faz aqui com referência à igreja de Filadélfia. A região de Filadélfia, né, naturalmente uma região no tempo, assim como as outras igrejas, né, sofrendo o impacto, né, da perseguição, naturalmente os bens da igreja eram confiscados. E assim ela não tinha recursos, né? Não tinha recursos. Embora não tivesse recursos materiais, mas ela tinha o recurso espiritual. Né? Então, hoje nós podemos ver também algumas regiões no mundo onde a igreja é terrivelmente perseguida e seus bens até mesmo confiscados.
É a exemplo da igreja de Filadélfia. E hoje nós vemos, né, igrejas mesmo sobrevivendo com poucos recursos em algumas regiões na Ásia e algumas regiões na África, e aqui no Brasil também, com certeza. Né? Então, igrejas que têm poucos recursos, mas mantêm-se fiel, agradando a Deus, né, com o seu culto. Aí no versículo de número 9, né, do capítulo de número 3, referindo-se à igreja de Filadélfia, o Senhor diz que uma igreja que agrada ao Senhor, que agrada a Deus, será reconhecida por sua fidelidade. Será reconhecida por sua fidelidade. Será reconhecida até mesmo diante dos da sinagoga de Satanás. Que expressão é esta aqui, não é? Em contraste com a igreja que agrada ao Senhor. Esta sinagoga de Satanás não é que ela estivesse dentro da igreja de Filadélfia. A sinagoga de Satanás aqui pode ser compreendido como aqueles que perseguem a igreja do Senhor, aqueles que zombam da igreja do Senhor, aqueles que zombam do evangelho, como nós temos encontrado também nos nossos dias, né? Atitude de defensores aí, ativistas, né, contrários à palavra do Senhor, e ideologias totalmente contrárias, zombando da palavra de Deus, zombando da igreja do Senhor, chamados aqui de sinagogas de Satanás. Mas quando eles perceberem que a igreja está firme, que a igreja está forte, que a igreja não nega o nome do Senhor, até eles ficarão como que boquiabertos, impactados, espantados. E até diante da sinagoga de Satanás, o Senhor diz que essa igreja prevalecerá. A igreja que agrada ao seu Deus, né? Esta há de prevalecer. Há uma promessa, não é? Uma promessa para aquela igreja que agrada ao Senhor. E a promessa está exatamente aí diante da igreja de Filadélfia. Porque você agrada o meu nome, guarda o meu nome. E porque você guarda a minha palavra, eu te guardarei na hora da provação. Eu te guardarei na hora da provação. É a promessa que o Senhor faz de estar com os crentes de Filadélfia, não é? A exemplo de Filadélfia, com todos os crentes que são fiéis à sua palavra, o Senhor há de guardá-los na hora da provação. Guardar no sentido de dar forças aos crentes para não negar a sua fé. Percebe? O Senhor não está dizendo que nós não vamos passar por provações. Alguns chegam a fazer algum tipo de comentário que são interessantes. A exemplo, o Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou-os de ser consumido pelo fogo da fornalha. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, né? Mas livrou de quê? Da boca do leão. Ele estava na cova, mas foi liberto da boca do leão. Não é verdade? Assim como livrou o povo de Israel passando pelo mar, né? Das garras dos egípcios, assim como tem livrado o povo de Deus ao longo do tempo e tem nos livrado hoje. Às vezes nós não percebemos, né, com os nossos olhos carnais, mas nós podemos, pela fé, confiar que o Senhor tem nos livrado. Então, Ele nos livra, né, Ele nos guarda na hora da provação. Então, é promessa para aqueles que agradam a Deus, assim como foi com Filadélfia. E aqui, então, um apelo que, ao mesmo tempo, é um consolo. Não é? Ele diz assim, olha, eu venho sem demora. Para Sardes, ele diz, olha, eu venho a qualquer momento. Aqui ele diz, eu venho sem demora. Mas, como tenho dito, né, o sem demora é o tempo de Deus. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, fique firme para que ninguém tome o seu troféu, né? Que é a sua fé. E qual é o resultado disto, né?
O resultado é que esta igreja será colocada como santuário, coluna no santuário de Deus e terá o nome do Senhor gravado nela e há de morar na Nova Jerusalém para sempre com o Senhor. Coluna significa firmeza, né? Então ela será a sua fé, o resultado da sua firmeza, da defesa do nome do Senhor, será gravado nela o nome do Senhor. Basta ver o que diz os termos, né? Este povo que se chama pelo meu nome, desde lá das escrituras dos crônicas, né? Das crônicas, um povo que tem o nome do Senhor. E ao longo da Bíblia, várias citações sobre um povo que tem o nome do Senhor. E esse povo é a igreja que agrada a Deus. E essa igreja tem como garantia a morada na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém também é um termo que aparece no Apocalipse e aparece também em outros lugares na palavra, né, principalmente no Novo Testamento, referindo-se ao lugar onde a igreja há de passar com o Senhor a sua eternidade. A terceira igreja citada aqui, no capítulo de número 3, é a igreja de Laodiceia, né? Aliás, para alguns, eu já pude citar, né? Laodiceia estaria entre aquela igreja do 7º período da história da igreja do cristianismo, que seria a igreja de muitos recursos, que tem ao seu dispor recursos, mas esvaziada da sua fé, o período da apostasia. E para alguns, a igreja de Laodiceia representa este tempo, aqueles que aceitam a ideia de que cada uma igreja destas é um período da história da igreja. Mas nós temos colocado aqui que não há sentido esse tipo de pensamento, eu estou frisando isto, frisei em outros momentos também, para que fique bem claro. Não há sentido pensar por este caminho, porque senão não haveria significado, né? Volto a dizer isto, para os irmãos do primeiro século. Então, como nós entendemos a igreja de Laodiceia, dita aqui no capítulo 3, versos 14 a 23? Primeiro, irmãos, é uma igreja que não recebeu nenhum elogio. Não recebeu nenhum elogio, assim como Sardes, assim como outras igrejas também não receberam elogios. Igrejas receberam elogios, mas também foram identificadas as suas fraquezas. Igrejas não receberam nenhum elogio, também não haviam nada que pudesse identificar como sua força. Mas no caso de Laodiceia, ela não recebeu nenhum elogios. Ela era uma igreja rica em recursos, mas Jesus não estava no meio da igreja. Isso fica claro quando te lê o versículo 20 do capítulo 3, que Jesus está à porta da igreja e não dentro da igreja, né? E quando a gente lê o capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, eu gosto deste versículo muito, muito mesmo desse versículo, porque este versículo expressa realmente o desejo que Deus tem de, por meio de Cristo, estar na igreja. Aliás, a gente usa, às vezes, este versículo como evangelismo, né? Para evangelizar alguém. Não é nenhum problema. Mas, às vezes, a gente se esquece que este versículo foi dirigido a uma igreja. Uma igreja que, por este versículo, Jesus estava do lado de fora da igreja. Não era considerado na igreja. E Jesus está dizendo para a igreja, eu estou à porta batendo, eu quero entrar, eu quero estar com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero cear com você e você comigo. Então, a igreja de Laodiceia representa para nós uma igreja, embora com muitos recursos, mas de forma alguma, não é? Dando lugar a Jesus Cristo no seu meio. Na realidade, o texto nos mostra que é uma igreja irrelevante de forma espiritual, que não causa impacto. Dita aqui no texto, no versículo de número 15, não é? Uma igreja que era nem fria, nem quente. Você pode imaginar isso? Quando você ingere algo frio, você tem até condições de fazê-lo. Mas se for muito quente, você não consegue nem colocar na boca, não é verdade? Ok? Então, mas há alguma relevância nisso.
Aqui o texto mostra-nos uma igreja morna, irrelevante, sem significado, né? Morna, né? Tem todos os recursos. Funciona todas as coisas dentro da igreja, mas ela não tem significado na sua comunidade. Ela é irrelevante para a sua comunidade. Então, é preciso estar atento para isto. E Laodiceia representa esse tipo de igreja. Uma igreja que causa náuseas ao Senhor. Olha que coisa. Você olha para a igreja e diz, tudo bem, você tem tudo aí. Você tem equipamentos de primeira linha, você tem a internet funcionando, você tem todos os tipos de recursos necessários para o culto. Mas onde está a sua espiritualidade verdadeira, sua comunhão comigo? Você não é quente, nem é fria, você não está fervendo, né? Nem tampouco está gelada. Você simplesmente é morna, ou seja, irrelevante. E porque não és nem quente, nem fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, náuseas. Então, o Senhor não se agrada de igrejas assim, igrejas irrelevantes. Uma igreja cheia de orgulho. Verso 17. Eu não preciso de ninguém. É como se eu dissesse, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Né? Aí eu vejo aqui algumas de nossas igrejas hoje. Elas parecem viver só para si. Né? Só para si. Ela esquece da denominação, ela não participa da denominação. Ela não contribui com os nossos chamados planos cooperativos, pelas campanhas de missões. Né? Ela está voltada para si, para a sua realização. Né? Mas isso reflete também nas pessoas. Né? Nesse tempo que estamos vivendo do hedonismo, né? Ou seja, pessoas voltadas para satisfazer o seu próprio ego. O próprio ego. Laodiceia representa isto. Tá? Representa isto. Achando que ela tem tudo, então não precisa de ninguém. E isto é preciso ser entendido como perigoso, como irrelevante, né? Uma igreja desse tipo. Uma igreja infeliz, pobre, miserável, cega espiritualmente, diz o texto. Embora aparentemente forte, né? De recursos, mas vazia de espiritualidade. Então, o texto que diz que igreja desse tipo é uma igreja infeliz, pobre, miserável e cega. Cega porque os seus olhos estão fechados para a verdade, não é? Infeliz porque não tem a presença de Jesus dentro dela, não é? Jesus está lá na porta, a porta está fechada e Jesus está do lado de fora. Pobre e miserável no sentido espiritual. Embora com muitos recursos, mas espiritualmente fraca, empobrecida. Aí vem o apelo para este tipo de igreja como Laodiceia. Né? Ele diz, compre de mim. Já que você tem recursos, compra de mim. Mas aqui ele está falando, compre de mim de forma espiritual. Né? Compre de mim ouro refinado, vestidos ricos, colírio para os olhos. Então, ela precisava desses recursos espirituais, né? Que é muito mais valioso do que recursos materiais. Então, os recursos espirituais é como ouro refinado, ouro puro. É como vestidos de linho, brancos, ricos. Né? Então, ela precisava ser revestida do Espírito de Deus. Olhar para o valor da espiritualidade e ser revestida do Espírito de Deus. Colírio para os olhos, já que ela estava com os olhos fechados para a verdade, então era necessário curar a sua cegueira, a fim de que vejas. O Senhor quer que a igreja enxergue a realidade. Aí no versículo 19, ele diz, eu te repreendo, sabe por quê? Porque eu te amo. O Senhor ama a igreja. Então, por isso, ele repreende a igreja. Eu repreendo a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te.
Sê, pois, zelosa, igreja, e arrependa-te. Arrependa-te do mal de ter me rejeitado, de ter me deixado do lado de fora. Eu estou batendo, eu estou insistindo, eu quero entrar, eu quero fazer parte da sua vida, igreja. Eu quero fazer parte da sua vida, meu irmão, meu servo, diria Jesus, né? Eu quero estar com você. Aí ele diz, ao vencedor se assentará comigo no meu trono. Então, se você mudar tudo isso, né? Então, irmãos, se temos recursos materiais, vamos colocá-los a serviço do Senhor. Mas primeiro vamos consertar as nossas vidas com o Senhor. Vamos nos arrepender e voltar, não é? Para o início de tudo, como foi lá a lição dos Efésios. Vamos voltar a estar com o Senhor, a prestar cultos ao Senhor. Vamos permitir a nossa comunhão com o Senhor. Vamos, como a igreja de Filadélfia, né? Ter a porta aberta para estarmos juntos louvando ao Senhor. Então, não sejamos como Laodiceia, não é? Uma igreja irrelevante. Mas que sejamos igreja relevante, como foi a igreja do início do primeiro século, não é? Do início do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja de Atos, uma igreja relevante para o seu tempo. E nós precisamos ser uma igreja relevante também para o nosso tempo, não é? Nesse tempo onde o homem, não é, se desvia a cada dia da palavra de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Então, irmãos queridos, algumas lições importantes referentes aqui às igrejas do capítulo 3. Primeira lição, vida com Deus para estar com Ele no céu. Vida com Deus aqui, para estar com Ele na eternidade. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos demonstrar ser uma igreja, não é? Que realmente tenha uma santidade transparente, né? Uma santidade reconhecida. A nossa vida de comunhão com Deus, uma igreja de santidade, uma igreja que realmente precisa viver a vida de santidade, santidade na terra, para estarmos com o Senhor que é santo. Outra lição, Jesus, Senhor da igreja. Por isso ele tem o controle da igreja. Ele tem a chave, né? Que controla a igreja. Então, Jesus, Senhor da igreja. A igreja precisa guardar o que tem. É outra lição aqui referente a estas igrejas. Assim como as outras. A igreja precisa guardar o que tem. E o que a igreja tem? Tem a palavra. Tem Jesus Cristo. Tem o próprio Deus. Tem o Espírito Santo. Não é? Tem o ensino da doutrina para ser preservado e guardado. A igreja precisa guardar o que tem. A igreja precisa proclamar a mensagem da esperança, né? A mensagem da esperança precisa ser proclamada a todos os cantos da terra. E Jesus, então, tem promessa para os crentes vencedores, não é? A promessa que Jesus tem para os crentes vencedores, quais são? Quais são essas promessas? Jesus tem promessas, assim como ele disse em cada uma das 7 igrejas, é que as cartas foram enviadas às igrejas, mostrando para elas, não é, que se elas se arrependessem, elas alcançariam as promessas. Se elas se consertassem, não é, elas alcançariam as suas promessas. E para as igrejas fiéis, o Senhor estava dizendo que elas deveriam permanecer fiéis, para poder também ser alvo das promessas que estão registradas para cada uma dessas igrejas ao longo dos capítulos 2 e 3. Agora, irmãos, quero chamar a atenção para algo aqui interessante. No início da carta aos Efésios, da carta a Esmirna, carta a Pérgamo, carta a Tiatira, carta a Sardes, carta a Filadélfia, carta a Laodiceia. Eu quero me dirigir a você, meu colega pastor.
Esta mensagem é para mim, mas também para você, meu colega pastor. No início de cada carta, as cartas foram escritas à igreja aos cuidados dos pastores, aos anjos da igreja que estão em. Ou seja, anjos aqui é uma referência, né? Anjos da igreja, referidos no início de cada uma dessas cartas, é uma referência aos pastores, que até hoje alguns, né, nos chamam de anjos da igreja. E até a gente fica alegre por esse tipo de título, né? Mas não queremos de forma alguma pensar desta forma, que somos superiores a nenhum de vocês, irmãos em Cristo. Mas eu quero destacar aqui sobre a responsabilidade que você, pastor, que eu, pastor, que nós, pastores, das igrejas batistas no Brasil, das igrejas evangélicas no Brasil, nós, pastores, temos. Somos nós que somos responsáveis de ler as cartas diante da igreja. As cartas foram enviadas aos cuidados dos pastores. É quando você envia um recado a alguém por intermédio de, não é? Então, eu e você, querido pastor, somos responsáveis, tremendamente responsáveis, para ensinar a igreja a verdade. Então, corresponde também dizer que cada uma das igrejas onde foram encontrados situações em que foram alertadas do seu mal, de alguma forma os pastores foram responsabilizados. E aquelas que foram encontradas, né, firmes, os pastores foram, sem dúvida, aqui, não é, exaltados. Então, nós, queridos pastores, nós, líderes das igrejas, aí estendendo também aos líderes de ministérios, nós somos responsáveis, não é, de ler a carta diante da igreja, ler a palavra de Deus e orientar os nossos irmãos a seguir por ela. Mas para isso também, nós, pastores e líderes, precisamos receber a palavra e ser fiel a esta palavra, para que, dando testemunho da palavra e vivendo a palavra, ensinar a palavra. Então, não nos esquecermos disso, né? Que as cartas escritas a cada uma das 7 igrejas, os seus pastores receberam os seus cuidados para ensinar a igreja. E ao final, né, de cada carta, das 7, e também aqui, né, no capítulo de número 3, aparecem, ao final de cada uma delas, a expressão final de alerta para a igreja. A expressão final de alerta para a igreja é ouvir e servir ao Senhor. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. E ele chega a dizer de forma contundente, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se você ouve, coloque em prática. Tanto a lição 3 e a lição 4, estas cartas possam estar, né, sendo ouvidas e recebidas como verdade para a sua vida, a Igreja do Senhor deste século. E até, né, estarmos juntos na lição de número 5, quando vamos entrar propriamente, né, no capítulo de número 4 para adiante, com mensagens que o Senhor traz, alertando-nos deste mundo que vivemos e a necessidade de Igreja do Senhor permanecer firme e não se deixar levar pelas circunstâncias deste tempo. Tempo difícil, como as igrejas passaram que estamos vivendo e que há de continuar até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por este momento. Obrigado por tua palavra aos nossos corações e que as igrejas deste tempo, à luz dos irmãos do passado, possam permanecer firmes diante do Senhor. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, queridos, e até então a lição de número 5. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.